Transmite a tua tela, por favor. Bom dia a todos, pessoal. Estamos aqui ao vivo no YouTube, no canal do Instituto Paranaense de Reciclagem. Bom dia a todos, pessoal. Estamos agora gravando ao vivo no Instituto Paranaense de Reciclagem, no canal do YouTube. Você pode acessar, né? Também temos o link deste vídeo no LinkedIn. Você pode acessar por lá também. Pessoal, agradecemos a participação de todos. Essa conversa se chama Economia Circular na Europa, né? É um diálogo que a gente vai fazer aqui com dois especialistas, né? Essa conversa ela é promovida pelo Instituto Paranaense de Reciclagem e faz parte da Semana Lixo Zero, que é uma semana que está sendo organizada no Brasil neste final de outubro, com o objetivo de trabalhar ou fazer uma reflexão com a população com relação ao consumo, né, e a responsabilidade que as pessoas têm sobre os resíduos que elas geram. Então, estão sendo feitas atividades em várias cidades simultaneamente, e reuniões, capacitações, e o INPAR ele também está promovendo essas atividades, né? O INPAR, para quem não sabe, é um Instituto Paranaense de Logística Reversa. Ele foi fundado aqui no Paraná em 2017 por várias associações, entidades empresariais, e tem por objetivo fazer a gestão da logística reversa de embalagens para as indústrias aqui do Paraná e também de fora do Paraná. Nós, então, convidamos hoje para fazer uma reflexão o nosso amigo especialista, o engenheiro Antônio Nunes, fazendo uma apresentação breve do Antônio. O Antônio é português, está agora ao vivo em Lisboa. Tudo bom, Antônio? Tudo bom. Prazer. Ele é engenheiro mecânico, formado pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Desde 2003, ele desempenhou diversas atividades das empresas do Grupo Águas de Portugal, que é uma das maiores empresas, representa 70% do setor de gerenciamento de resíduos em Portugal. Antônio possui sólida experiência no desenvolvimento de sistemas integrados de gestão de resíduos, incluindo projetos de unidades Waste to Energy, de gestão anaeróbica, tratamentos biológicos, tratamentos mecânicos e aterros sanitários. No setor das energias renováveis, ele foi responsável pela área de negócio e desenvolvimento e gestão de um dos maiores projetos fotovoltaicos de Portugal, em instalações de micro e mini geração fotovoltaica. Ele foi responsável também pelo desenvolvimento e pela gestão de vários projetos inovadores, como o sistema de recuperação de calor por concentração fotovoltaica. Depois, por favor, explique para a gente o que é isso, Antônio. E biogás, no ciclo orgânico de Rankine. Uhum. O Antônio também trabalhou na Áustria por 2 anos, na empresa UVP, é uma empresa de consultoria, sediada em Viena, com gestão integrada de resíduos. Bom, temos depois de uma breve apresentação do Antônio, comentários e reflexões também do professor Daniel Poit. O professor Daniel é daqui de Curitiba, certo, professor? E é consultor em planejamento, economista, consultor em planejamento, gestão e controle organizacional. Professor de economia, planejamento, gestão de projetos, negociações e comércio exterior. É formado pela Universidade Federal do Paraná em economia e especialista em engenharia da qualidade pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC. Tem um mestrado em tecnologia pela UTFPR, aqui do Paraná, de Curitiba, e também atua na ISAI FGV, Fundação Getúlio Vargas, no mestrado de governança e sustentabilidade. Bom, vamos começar então, Antônio. Eu vou colocar para você então a apresentação aqui a transmissão da sua apresentação para a gente começar aí uma breve apresentação sobre então como é que está o panorama da economia circular na Europa, ok? Ok. Passo então a partilhar. Rafael, confirme só que está a ver o slide da apresentação. Está partilhado? Sim, dá para ver. Okay. Perfeito.
Perfeito. Então, em primeiro lugar, deixa-me agradecer esta oportunidade para este seminário e para fazer esta apresentação. A minha apresentação vai ser muito breve, também no sentido de tentar rentabilizar o máximo do tempo sobre a temática da economia circular e o diálogo que tenha que acontecer a posteriori. Portanto, basicamente vou dividir a apresentação em duas partes. Fazer um enquadramento legal daquilo que é o pacote da economia circular na União Europeia e depois vou fazer um projeto, vou apresentar um projeto de referência numa ilha de Portugal, na ilha de São Miguel, nos Açores, que está já em linha de conta com as metas que têm que ser cumpridas. Passo então para o primeiro capítulo, da descrição daquilo que é o enquadramento legal do Plano de Economia Circular na União Europeia. Portanto, primeiro é preciso ter em consideração que a União Europeia todos os Estados-membros são obrigados a cumprir aquilo que são as diretivas que estão preconizadas pela União Europeia. Ou seja, há uma diretiva que sai sobre os resíduos, há uma diretiva sobre as embalagens, há uma diretiva sobre os aterros e todos os Estados-membros têm que cumprir no mínimo o que está estipulado nessas diretivas. E com base nisso, estou a fazer aqui uma descrição daquilo que é a diretiva do Quadro Geral de Resíduos para o cumprimento das metas de economia circular para todos os Estados-membros, na qual é definido como metas de prevenção, até 2025, reduzir em 5% a quantidade de resíduos urbanos produzidos por habitante, comparativamente àquilo que foi produzido em 2019. Até 2030, temos que reduzir até 15%. Das grandes incidências que não existia antes na União Europeia e que está agora a ter maior abrangência é a parte dos resíduos orgânicos e subsequente desperdício alimentar. Ou seja, não existia uma obrigação antigamente de existir uma coleta seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis, portanto os orgânicos, e vão-se começar a colocar medidas de imposição para todos os restaurantes, todas as cadeias de restauração, para existir um novo ecoponto, para se fazer não só a redução da quantidade de desperdício alimentar, mas como também criar outros mecanismos sociais no sentido de combater o desperdício, quer pela via de catalogação de produtos que estejam quase em fora do prazo, não é? E que tenham um preço diferente daquele que tinham na sua base original, mas as metas do desperdício alimentar são muito ambiciosas. Portanto, em 2025 já se pede uma redução de produção de resíduos alimentares e em 2030 já estão a pedir uma redução da quantidade de resíduos de 50%. Depois há a questão dos resíduos não urbanos. Portanto, tudo o que seja resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, resíduos volumosos, resíduos de construção. Há também uma tendência de face a combater as políticas de construção demasiado arrojadas, sem qualquer controle ou sem qualquer medida de regulamentação para a gestão destes resíduos de construção e demolição, está-se a prevenir também uma redução de 5% em 2025 e em 10% a 2030. Há uma questão de fundo que nós temos identificado em Portugal e também noutros Estados-membros, e acho que é comum a qualquer país. Há sempre uma tendência de existir um crescimento de produção de resíduos com o aumento do produto interno bruto de cada país. Ou seja, se um país tem mais poder de compra, significa que os cidadãos têm mais capacidade de comprar mais embalagens, produzir mais resíduos a partir de casa, porque têm um maior poder de compra. E isto é um dos grandes combates que tem que existir a nível da prevenção. É, de facto, tentar criar aqui mecanismos de reutilização e de reciclagem dos resíduos que permitam contornar sempre a tendência que, com o maior poder de compra, há maior produção de resíduos. Isto sobre a matéria da prevenção. No que respeita à prevenção para reciclagem e reutilização, também houve uma mudança muito grande. Antigamente, a União Europeia fazia os cálculos da reciclagem a partir da recolha seletiva, ou seja, e de tudo o que entrava para reciclagem. Mas uma coisa é o wishing
que é aquilo que nós consideramos que pode ser reciclável, e aquilo que efetivamente é reciclado. E então há uma preponderância agora no presente de contabilizar-se a reciclagem só por aquilo que é vendido ao retomador. Ok? Antigamente era tudo o que entrava para uma usina de reciclagem era contabilizado como reciclado. Hoje em dia já não vai ser assim. Hoje em dia é contabilizado o que é vendido ao retomador e as metas são extremamente ambiciosas. No presente já era 50% em peso, que os Estados-membros da União Europeia estão com muita dificuldade para cumprir. Em 2025, 55% e até 2035 temos 65%. Mais uma vez, a União Europeia entende que para existir esta meta de reciclagem dos resíduos urbanos tem que existir um novo circuito de recolha, que é a partir dos biorresíduos que não existia antes. E então, conforme já tinha dito anteriormente, até 2023, todos os estabelecimentos de restauração industrial vão passar a ter que separar na origem. E o que vai implicar que todos os sistemas municipais, ou no caso, fazendo a analogia das prefeituras, têm que ter sistemas capazes para receber estes resíduos e fazer o seu tratamento. Coloquei aqui a vermelho uma questão importante, que a União Europeia considera que a partir de 2027 tudo o que seja biorresíduos da recolha diferenciada, ou seja, do lixão que vem misturado com todos os resíduos, não é contabilizado para as metas. Isto é no sentido de evitar que os produtos finais dos biorresíduos que são produzidos, tais como composto, corretivos orgânicos, detenham o mínimo de qualidade admissível para serem aplicados para a agricultura ou como corretivo orgânico para a correção dos solos. E, portanto, isto implica que muitas das usinas que foram executadas ao nível da União Europeia tenham que ser requalificadas porque elas estavam a considerar o orgânico a partir do indiferenciado e vão ter que ter novos mecanismos e as prefeituras vão ter que fazer coleta seletiva destes resíduos no sentido de garantir o cumprimento da meta. Portanto, sem a entrada destes biorresíduos seria praticamente impossível conseguir garantir 65% em peso de 2035, porque em média na União Europeia, por exemplo em Portugal, temos 35% de orgânicos nos resíduos e noutros países mais ou menos desenvolvidos podemos ter mais, pode haver alguma diferença, mas eu diria que o orgânico nunca está abaixo dos 25%. Depois, para além destas metas, há uma meta por fileira material. Em 2025 vai ser obrigatório que 65% dos resíduos de embalagem sejam reciclados por via destas percentagens por cada fileira material. Em 2030 vai haver um aumento de 70%. Isto implica que a estratégia europeia se foque não só nos biorresíduos, mas também numa melhoria das suas usinas de reciclagem por via das novas tecnologias, no sentido de garantir a pureza que é necessária para se conseguir fazer a reciclagem destes resíduos. Por último, a meta mais ambiciosa de todas, em meu entendimento, é a deposição em aterro. No presente, o foco anterior era apenas nos resíduos biodegradáveis que iam para aterro. Ou seja, a matéria orgânica, como deve ser do vosso conhecimento, a degradação desta matéria volátil vai gerar biogás. Biogás no aterro que pode ser captado para um queimador ou para a produção de energia elétrica, mas tem muitas emissões difusas, sendo o metano um fator como gás de efeito de estufa com peso em 25 vezes superior àquilo que é o dióxido de carbono. Antigamente só havia o foco nos resíduos orgânicos. Até 2035 vai ser obrigatório que apenas 10% da quantidade total de resíduos, independentemente da sua fileira, de que tipo de se trate, possa ir para aterro. Portanto, há uma estratégia de erradicação total do aterro, zero waste. Qual é que é a medida que comumente tem sido aplicada pelos países da União Europeia? É a aplicação de uma taxa de gestão de resíduos, ou em inglês uma landfill ban. Ou seja, tudo o que seja entregue em aterro é taxado com uma determinada taxa e podem ver aqui em baixo a evolução para diversos países. No gráfico do lado esquerdo
temos a agregação entre a taxa de resíduos e a taxa que é cobrada pelo próprio sistema que recebe os resíduos. Portanto, uma é uma taxa que vai para um fundo ambiental e a outra é a taxa que a própria entidade que recebe os resíduos cobra. E os países nórdicos e da Europa Central, Áustria, Bélgica, Dinamarca e afins, são aqueles que desde sempre, desde os primórdios da gestão de resíduos, têm aplicado taxas bastante elevadas. O gráfico que vem aqui da direita é o impacto que estas taxas têm na taxa de deposição em aterro. A verde temos a taxa que é aplicada pelos países e a castanho temos a taxa de deposição em aterro comparativamente à totalidade dos resíduos que é produzida. E conforme poderão constatar, os países que aplicam as taxas maiores, por norma, são aqueles que também têm a menor taxa de deposição em aterro. Isto vai abrir um conjunto de oportunidades, porque isto não se vai aplicar só aos resíduos urbanos, vai-se aplicar também aos resíduos industriais, e a indústria vai ter que se mexer no sentido de promover mecanismos de evitar estes custos. Por exemplo, pelas lamas, ou pelo chorume, fazer uma secagem, reduzir o volume por via de compostagens, e, portanto, há diversos mecanismos que estão em estudo no sentido de mitigar este problema que vai passar a existir com maior regularidade do aumento da taxa de gestão de resíduos. Políticas que comumente têm sido aplicadas para a prevenção da produção de plástico. Em todos os países da União Europeia tem existido, e penso que a nível internacional também, tem existido uma eliminação de produtos de utilização única. Por exemplo, é totalmente proibido, a partir do próximo ano, a utilização de cotonetes. Pratos descartáveis de plástico, no limite, têm que ser substituídos por pratos de papel rígido, talheres de papel rígido. As palhinhas de plástico vão passar a ser um mito, já têm sido substituídas recorrentemente por palhinhas de papel cartão, e as caixas de poliestireno têm muita dificuldade de reciclagem, nas quais são recepcionados alimentos para consumo na hora, não é? Também têm sido substituídos por caixas de papel cartão. Outro pormenor importante que tem sido realizado é que, com a evolução do tratamento de água na generalidade dos países da União Europeia, há um forcing para que haja um consumo de água da torneira. Comumente, o consumo próprio da água da torneira até tem, para fins médicos, fins de consumo humano, por vezes, ou na generalidade dos casos, apresenta muito melhor qualidade do que a própria água engarrafada. E, portanto, tem existido uma tendência crescente, a começar pelas entidades públicas, nas suas instalações, aplicarem consumo por via da torneira, desde que sejam cumpridas as condições de higiene e segurança, e a redução do consumo de garrafas de plástico. Também a nível dos hipermercados ou dos grandes estabelecimentos comerciais, há um princípio do poluidor-pagador que está a ser cada vez mais aplicado. Há uma taxação dos sacos de plástico que são adquiridos no supermercado, forçando a que as pessoas tenham cada vez mais tendência de trazer o seu próprio saco de casa, sacos reutilizáveis. Proibição de garrafas de plástico na restauração, é praticamente proibido, sendo utilizado o vidro, porque o vidro, comumente para recuperação, tem uma eficiência de reciclagem muito elevada comparativamente àquilo que é o plástico, e, de certa forma, há um regresso às origens. As grandes superfícies comerciais, para reduzir a produção de embalagens, estão a promover a comercialização a granel. Portanto, isto é um regresso às nossas origens. Nos grandes polos urbanos a nível europeu tem existido um consumo desmensurável de embalagens, porque as pessoas estão muito habituadas a ir ao supermercado e comprar o seu pacote com arroz ou com frutos secos, portanto, tudo embalado. E hoje em dia há uma tendência das próprias pessoas, e há estabelecimentos específicos para comercialização a granel, nas quais elas podem utilizar os seus próprios sacos ou as suas próprias, tudo o que tiverem disponível de sua casa que seja para seu próprio usufruto e do ambiente,
utilizar estes estabelecimentos a granel. Outro caso que tem tido muito sucesso é o desenvolvimento destas máquinas com ressarcimento sempre que um cidadão coloca uma embalagem. Portanto, neste caso, temos aqui uma máquina de PET na qual o cidadão pode entregar a sua embalagem, a embalagem é validada pela própria máquina e o cidadão recebe uma contrapartida, recebe um reembolso por estar a fazer esta atividade. Isto, por exemplo, é um mecanismo de comparticipação que foi feito não só em Portugal como noutros países, a partir daquele fundo ambiental que eu falei anteriormente. Ou seja, com as entidades a entregarem resíduos em aterro, pagam uma taxa de gestão de resíduos que vai reverter para um fundo ambiental que depois tem desenvolvido paulatinamente estas políticas para combater aquilo que é a gestão de resíduos incorreta ao abrigo do pacote da economia circular. Casos típicos, por exemplo, de poupança no desperdício alimentar e na gestão de alimentos. Por exemplo, esta entidade, não sei se é do vosso conhecimento, a ReFood, eu tenho conhecimento que já está no Brasil, portanto isto é uma associação sem fins lucrativos por parte do voluntariado, portanto as pessoas vão buscar aos próprios estabelecimentos comerciais de restauração que têm um protocolo, vão buscar comida para dar às instituições sociais. Existe outra entidade que se chama Too Good To Go, por exemplo, é uma entidade que vai buscar às pastelarias, ao setor da restauração, produtos que não tenham sido consumidos no próprio dia, mas que ainda tenham qualidade e que estejam dentro do prazo, obviamente, para o consumo humano. Em termos de como as entidades vão ser obrigadas a fazer uma reciclagem na fonte, cada vez vamos ter mais ecopontos de óleos alimentares usados e há uma dinâmica muito forte nesse sentido ao nível de toda a União Europeia e a aplicação dos óleos alimentares como biocombustíveis. Portanto, nós vamos ter no futuro 2 ecopontos no mínimo. Vamos ter um ecoponto para biorresíduos, para além do que já existe do papel cartão, do plástico metal, do vidro, e vamos ter o ecoponto para os óleos usados e, eventualmente, um ecoponto para têxteis, para resíduos têxteis. Temos aqui o último exemplo, que é nos próprios estabelecimentos comerciais estarem a rotular embalagens que já estejam perto do fim do prazo e fazerem um desconto comercial, não é? No sentido de promoverem o combate ao desperdício. Desafios que consideramos para cumprimento das metas do pacote de economia circular na Europa. A nível de biorresíduos e da nossa experiência, fazer circuitos de coleta seletiva de biorresíduos no setor da restauração não é fácil, porque é preciso muita sensibilização das pessoas que trabalham no setor da restauração para conseguirem entregar o resíduo correto, sem contaminantes. Eu já tive casos que encontrei talheres, facas, garfos, panelas de pressão nos próprios resíduos e temos que ter em consideração que isto será sempre uma dor de cabeça para um sistema, uma usina de tratamento que tem que sempre ter em linha de conta estas condicionantes. O outro desafio é, de facto, como tinha transmitido anteriormente, existem muitos tratamentos mecânicos e biológicos que foram desenvolvidos. Estes tratamentos mecânicos partiam de indiferenciado e, portanto, vai ter que haver uma requalificação, porque a partir de 2027 os biorresíduos só são contabilizados aqueles que forem de coleta seletiva para as metas. A nível da tecnologia de tratamento biológico, existem muitas dúvidas sobre a aplicação futura, quer a nível da digestão anaeróbica como a compostagem ativa. Primeiro, porque a compostagem ativa vai ter uma produção muito elevada de composto ou corretivo orgânico e é preciso criar-se mecanismos de negócio junto dos agricultores, junto das grandes produções, no sentido de captar este resíduo e aplicar no setor da agricultura como corretivo orgânico. A nível do biogás, a Europa tem um plano para as alterações climáticas de descarbonização. O biogás convencionalmente é utilizado para a produção de eletricidade e calor,
mas não quer dizer que no futuro não possa ser feita uma conversão para biometano no sentido de fazer abastecimento de frotas, e há muitos exemplos a nível de Itália e ao nível da Alemanha deste caso, e nós em Portugal também estamos a desenvolver um projeto nesse sentido. A outra hipótese é a conversão em hidrogénio, porque está a ser desenvolvido no presente um pipeline gigantesco que vai cobrir diversos países ao nível da Europa. O objetivo, no fundo, é a produção de hidrogénio e abastecimento a partir desse gasoduto que vai ser preparado. A outra hipótese é ir-se injetando progressivamente hidrogénio dentro das redes de gás natural que já são existentes. E eu diria que o biogás, na conversão para hidrogénio, é uma das formas mais simples de se conseguir obter a reformação para a produção de hidrogénio, em detrimento, por exemplo, da hidrólise da água, na qual vamos ter muita energia despendida. Relativamente às embalagens, cada vez nos confrontamos mais com problemas de diversidade e heterogeneidade de embalagens, exemplos, por exemplo, de casos de embalagens de PET que vêm com rótulos de vinil, que depois têm muita dificuldade de serem separados ao nível de separadores ópticos ou de usinas automatizadas de reciclagem. Existe uma elevada exigência dos retomadores sobre a qualidade dos fardos obtidos, ou seja, as entidades como nós temos em Portugal, a Sociedade Ponte Verde ou outras entidades de retomadores ao nível da União Europeia, quando as usinas de reciclagem processam os resíduos, os fardos têm que... há uma exigência cada vez maior da qualidade dos fardos. Por exemplo, do papel cartão ter uma fração muito reduzida de umidade, ter uma fração muito reduzida de resíduos orgânicos, a inexistência de parafinas ou outros resíduos orgânicos ou resíduos perigosos que possam ser nocivos, mas as exigências são sempre em quantidades muito, muito baixas. E isto pode ser um entrave para o cumprimento das metas do pacote da economia circular. É uma grande discussão e uma grande batalha que existe sempre entre a entidade que faz a gestão destes resíduos e a entidade que a retoma, que vai impondo paulatinamente as suas condições de reciclagem e de qualidade dos fardos. A nível do papel cartão, eu diria que as tecnologias de informação estão a ter cada vez maior preponderância. Por exemplo, a substituição da fatura em papel por fatura eletrónica. A título de exemplo, aqui em Portugal, a fatura eletrónica vai ser obrigatória a partir do próximo ano, portanto temos que utilizar ferramentas com assinaturas digitais no sentido de enviar para os clientes as devidas faturas. Os procedimentos de contratação, por exemplo, o desenvolvimento de engenharia, cada vez mais é processado por via de arquivo digital, não há tanta necessidade, digamos, da reprodução em papel, em grandes volumes. Os procedimentos de contratação pública, por exemplo, ao nível da União Europeia, cada vez mais recorrem a plataformas eletrónicas para a entrega de tudo o que seja documentação em formato digital, evitando-se a existência de papel. Entre outros bilhetes, os próprios cartões de visas e de multibancos, hoje em dia já tem-se adotado medidas para se pagar por via de telemóveis, sem qualquer dificuldade, e, portanto, isto são os desafios que encontramos a nível das metas na União Europeia. Eu vou dar um exemplo muito rápido, para não me alongar mais, de um projeto que temos desenvolvido que é desafiante para o cumprimento do PEC, um projeto que é localizado na ilha de São Miguel, no qual está a ser desenvolvido um sistema de gestão integrada de resíduos. Conforme podem ver, é um arquipélago que fica no meio do Atlântico, assim mais ou menos a meio de Portugal continental e o Brasil. Eles antigamente tinham um sistema muito básico, portanto tinham aterro sanitário, tinham uma usina de reciclagem de primeira geração, portanto muito manual, e tinham uma compostagem de verdes e, portanto, basicamente tudo o que era a coleta seletiva ia para um centro de triagem, tudo o que era resíduos verdes ia para uma compostagem direta e os indiferenciados eram entregues diretamente em aterro sanitário. De forma a cumprir o pacote da economia circular, foi criado um sistema mais abrangente, no qual os fluxos passámos a fazer a reciclagem também dos indiferenciados no tratamento mecânico, ou seja,
Os indiferenciados ainda têm muita quantidade de papel, cartão, plástico, metal. Criou-se uma linha para fazer essa reciclagem. Criou-se uma linha de tratamento biológico que recebe o orgânico não só deste tratamento mecânico, como da coleta seletiva que vai ser feita nos Açores. E, portanto, aqui fechamos o primeiro objetivo era que todos os resíduos que fossem entregues na entidade que gera estes resíduos, que é a Musami, tinham que ser sujeitos a tratamento. Continua-se a apostar num aumento da produção de verdes por via da compostagem direta. Portanto, aqui é uma imagem, eu depois posso partilhar esta informação para ficarem. Portanto, podem ver aqui a extensão de infraestruturas que são necessárias para, digamos, o sistema de gestão integrada de resíduos no sentido de cumprir o pacote da economia circular. Aqui temos a integração de 3 instalações, tínhamos um tratamento mecânico, um tratamento biológico, e a parte não reciclável temos uma usina de valorização energética de resíduos, na qual vamos produzir calor e energia elétrica para vender à rede. Aqui uma demonstração básica daquilo que é a usina de reciclagem. Portanto, é uma linha de triagem automatizada. Portanto, temos um separador balístico que separa a fração rolante da fração plana. Temos os separadores ópticos que fazem a separação das várias fileiras de materiais, o PET, o PAD, o Tetra Pak ou ECAL. Portanto, esta usina recebe os ecopontos e faz uma reciclagem fileira a fileira, já com bastante automatização. A linha de prensagem no final para fazer os fardos, e este contentor que está a vermelho é o refugo, portanto é um material que não é valorizado, que depois será encaminhado para a usina de valorização energética. Esta usina já está construída, temos aqui só umas imagens, umas fotografias representativas. Aqui é o sistema de tratamento mecânico, aqui recebemos o indiferenciado. Falando sinteticamente, vamos fazer uma separação do orgânico que vai por este tapete que está aqui representado para a usina de tratamento biológico. Temos as outras fileiras que não correspondem a orgânico a serem separadas pela fração de rolantes de embalagens e a fração não embalagem, e o refugo é encaminhado para a incineradora, para a central de valorização energética que será colocada, estará aqui nesta área que estou a identificar com o ponteiro. Aqui uma vista em 2D da usina, não me vou alongar, se quiser eu depois partilho esta informação. Aqui é a usina de tratamento biológico, portanto isto é uma usina que recebe, o complexo recebe 55 mil toneladas por ano de resíduos indiferenciados, e o objetivo é que esta usina processe 12 mil toneladas por ano de resíduos urbanos biodegradáveis, entre aquilo que vier do tratamento mecânico e da coleta seletiva de orgânicos. É uma tecnologia de túneis de fermentação, portanto vamos ter uma digestão anaeróbia, que são estes túneis que estão aqui identificados, e depois temos uns túneis aeróbios para desodorização e redução do volume do próprio material produzido. Esta área que vem aqui de maturação é onde vamos deixar o composto a maturar com material estruturante, e temos uma linha de afinação para separar o material estruturante do corretivo orgânico para escoamento final. Temos aqui umas imagens da valorização de resíduos verdes. Portanto, este projeto teve muito sucesso. Os resíduos verdes produzem um substrato, um composto, que já é muito aplicado na ilha para a produção de abacaxi, para a produção de bananas, de tudo o que seja recursos da agricultura e para corretivos de solos. Aqui temos mais uma fotografia em 3D do complexo todo. Não me vou alongar sobre a tecnologia para não fazer perder mais tempo. Aqui temos o impacto ao longo dos anos da implantação deste sistema. Portanto, se nós não tivéssemos projeto, íamos continuar a ter, o que vem aqui é a laranja, são os resíduos indiferenciados. Continuaríamos a ter 79% do total de resíduos urbanos eram resíduos indiferenciados. Com a implementação de coleta seletiva de resíduos verdes, de resíduos urbanos biodegradáveis e com o aumento da captação da reciclagem para o papel cartão, estamos praticamente a reduzir
já para um valor de menos de metade de indiferenciados, sendo que, sempre que existirem, isto foi um projeto cofinanciado pela União Europeia, prevê-se que no futuro sejam implementadas mais medidas para baixarmos ainda mais a produção de indiferenciados. Aqui é o cumprimento das metas, portanto, a longo prazo, a meta para todos os resíduos é 65%, portanto, urbanos e não urbanos, e estamos a considerar que conseguimos alcançar 55% no a médio prazo já temos 53%, portanto, estamos a dar um contributo substancial para o cumprimento da meta global de reciclagem. A redução em aterro, nós consideramos que será sempre, para alcançarmos os 10%, será sempre indispensável criar-se de alguma forma uma usina para valorização energética de resíduos, porque parece-nos que é uma meta extremamente ambiciosa, se considerarmos que temos que reciclar 65%, e ainda temos uma fileira de 35% de material que não é reciclável e que tem que ter formas de valorização. E consideramos que é a melhor das piores soluções, chamemos-lhe assim, antes de ir para aterro. Muito obrigado e estou ao dispor para qualquer dúvida ou esclarecimento que considerarem pertinente. Antônio, muito obrigado pela tua contribuição. Obrigado. Obrigado. A gente fica entendendo assim a diferença que tem ainda entre a realidade brasileira, né, e que a gente vive aqui, da realidade que vocês têm aí em Portugal e no restante da Europa. A gente, até na questão, quando você falou fazendo um comentário aqui, quanto à questão da quantidade de embalagens que as empresas são obrigadas a colocar no mercado, você falou aí 65% até 2025, né? Das embalagens que são colocadas no mercado tem que estar entrando no sistema aí de reciclagem, né? Certo. Então, é uma meta que, para nós, é muito maior do que a gente tem no Brasil, que hoje é em torno de 21% de meta que é colocada para as indústrias, né? Pessoal, eu estou olhando aqui o chat do YouTube, tá? Então, quem fizer algum comentário, quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta também aqui para os participantes, né? Para o Antônio, para o professor Daniel, fiquem à vontade, a gente vai fazer aqui, eu faço a mediação, tá bom? Eu vou passar a palavra para o professor Daniel para fazer aí a sua reflexão e começar o bate-papo. Professor. Bem, primeiro, bom dia a todos que estiverem aí nos assistindo. Agradecer aqui ao Instituto Paranaense de Reciclagem pelo convite, pela oportunidade de participar de um evento com esta finalidade, né, de trazer a experiência, conhecimento sobre uma questão tão urgente que é a questão ambiental, né, o aproveitamento e reaproveitamento dos recursos que nós exploramos da natureza. E também por trazer um profissional de tamanha qualificação, né, que com muita clareza, de uma forma bastante estruturada, nos trouxe ali não só a experiência da Ilha de São Miguel, como as informações aí mais atualizadas sobre as questões das diretivas europeias a respeito de reciclagem. Então, eu quero dar aqui parabéns ao Antônio Garcia Nunes por essa apresentação, rápida, sucinta, vibrante, plena em conteúdos relevantes. Então, assim, isso vem ao encontro de muitos dos nossos objetivos também aqui no Brasil, e particularmente em Curitiba, onde nós encontramos um ambiente muito mais sensível às questões ambientais. Eu gostaria de perguntar para o Antônio, ele no começo colocou algumas metas, e na sua própria fala você mostrou assim, um certo ceticismo com relação à viabilidade de cumprir as metas nos níveis impostos e nos prazos impostos, né? Então, eu gostaria de perguntar assim, não sei se a minha impressão foi
foi equivocada, mas eu fiquei com a impressão que nas suas palavras havia um certo ceticismo, assim, porque você talvez entenda que sejam desafios bastante complexos, né? Então, eu queria entender um pouco, assim, de onde, se há esse ceticismo, né, no sentido de haver uma certa dúvida sobre a viabilidade de cumprir essas metas, e em que reside, se é uma questão mais tecnológica, se é uma questão mais de consciência da sociedade, de onde viria essa incerteza sobre a viabilidade de cumprimento dessas metas. Muito bem, muito obrigado, e é uma questão bastante pertinente. Quer dizer, eu acho que é importante existirem sempre metas ambiciosas. É muito importante, não é? Existir metas ambiciosas e as mesmas estão a ser impostas também sobre o programa das alterações climáticas. O problema que eu vejo da minha realidade, e também vejo muito da União Europeia, é que por vezes nós queremos que o futuro seja amanhã, mas o futuro não vai ser amanhã. O futuro tem uma transição, tudo na vida tem uma transição. Há várias condicionantes. Portanto, há uma condicionante tecnológica, que é o seguinte: se me perguntarem como é que vai ser a composição dos resíduos em 2035, eu só posso fazer futurologia, não é? Vão entrar novos produtos no mercado, vai existir uma substituição direta do plástico. Vou dimensionar uma usina para estar a cumprir uma situação de referência e estar a cumprir a futurologia. Está a perceber, professor? A dúvida que subsiste aí é que há muita diversificação, há muitos produtos que estão a entrar no mercado. Um dos maiores problemas que temos vindo a encontrar é, de facto, a prevenção, a redução de produção de resíduos. Logo por aí é um problema, entende? E quando e eu falo disto do projeto que tive nos Açores, que é muito difícil estar a fazer um sistema de gestão integrada de resíduos em que tínhamos que pensar numa transição, tínhamos que pensar que a solução, conforme está desenvolvida hoje, vai sofrer alterações até 2035. E muitas vezes o entrave que eu encontro é que muita gente, muito regulador, pensa que o futuro é amanhã, e o futuro não é. E um facto disso é que as metas, por exemplo, agora, deviam ser de 50% para reciclagem, e nós não temos os 50%. Nós temos muitos resíduos, não só a nível de Portugal, como a nível de outros países da União Europeia, que estão a ser depositados diretamente em aterro, ou para o lixão. E, portanto, do ponto de vista tecnológico, eu também vejo um grande entrave, que eu julgo que também poderá acontecer no Brasil, que é a retoma. Estas usinas que são dimensionadas têm que ter muitos catadores, muitos postos, muitos sistemas automáticos, mas eu, com a minha base de engenharia mecânica, tenho que reverter à segunda lei da termodinâmica, que é a seguinte: quando nós fazemos ovos mexidos, dizendo uma coisa básica, já não podemos voltar ao ovo, já não voltamos ao ovo, e portanto nós não podemos considerar que a tecnologia vai resolver o problema todo. Portanto, há esta questão tecnológica, há a questão de chegarmos ao fim de linha e termos fardos que não têm qualidade para aquilo que os retomadores pretendem, e que só pode ser combatido também pela via social, pela via da sensibilização, pela via das pessoas estarem plenamente conscientes daquilo que têm que reciclar, e que há muitas coisas que não podem colocar no contentor de reciclagem. Temos muitos exemplos, e eventualmente aí no Brasil também existe, de máscaras que estão a ir parar aos ecopontos amarelos, não é? É um entrave, e portanto eu acho que a sociedade tem que agir de uma forma harmonizada, no sentido de haver uma maior sensibilização à cabeça, e que em muitos países que eu vejo na União Europeia, que não é aplicado em Portugal, se calhar também por questões económicas, o princípio do poluidor-pagador, que é quem recicla menos paga mais em casa, não é? Mas culturalmente
não sei, não sei se é a melhor opção. Acho que há sempre uma via de sensibilização das pessoas, há a via tecnológica que cada vez vamos investir mais na condição do tratamento dos resíduos e da promoção da reciclagem, e há esta questão do biológico. Não se vai conseguir cumprir as metas sem termos a plena consciência que vamos ter que tratar estes resíduos orgânicos. E estes resíduos orgânicos vão produzir um produto final, que é o composto. E é preciso sensibilizar os produtores para a aplicação deste produto, em substituição dos fertilizantes químicos. Eventualmente, em alguns países da União Europeia, isso vai ser um entrave muito grande, porque a utilização deste produto envolve custos, envolve o revolvimento outra vez no terreno, envolve custos para a própria produção, que eles se calhar não estão interessados, para além da usina ficar longe para ir buscar o produto. Há a hipótese de fazer a granel, de estar a distribuir. Agora, estamos a falar de volumes consideráveis de produtos finais, de composto, e mesmo para o caso do biogás, que têm que ter escoamento. E eu não vejo ainda uma economia de transição que permita dizer, e diálogo, e discussão social, no sentido que permita as pessoas perceberem que há uma transição, que a solução que fizermos hoje, temos que, como só podemos fazer uma vez, temos que ir paulatinamente ir ajustando para aquilo que são os resíduos que vierem no futuro. Acho que o problema é este, dito de forma curta, o futuro não é já amanhã, e esta transição tem que ser estudada e tem que ser prevista em tudo o que seja sistemas que estão a ser implementados. Para amanhã não estarmos obsoletos, é tão simples quanto isso. Muito bem, muito obrigado, Antônio. Uma pergunta, Antônio. Sim. A gente vê assim muitas notícias aqui no Brasil a respeito do plástico, né? Sim. Recentemente teve uma notícia de que Paris, a cidade de Paris, ela lançou uma regulamentação abolindo o uso de plásticos em embalagens de frutas, verduras, né? Aquelas bandejas, né? E a gente vê cada vez mais esse enfoque do plástico, né? Como que você vê aí a sensibilização da população na Europa a respeito da questão dos resíduos? Assim, a gente vê muito esse enfoque do plástico, mas, por exemplo, você comentou na tua apresentação sobre a questão da garrafinha de água. Existem campanhas, tanto em Portugal quanto em outros países, com enfoque na redução de materiais, do uso de materiais de embalagens que são de curta duração, né, descartáveis. Como é que está funcionando aí? Essa transição ela tem que ser gradual mesmo, né? Como você falou, ela não pode ser assim, só as metas a maior transição, Rafael, é isso. Eu acho que aqui a grande vantagem é que nós temos um organismo europeu que determina as regras para todos os Estados-membros. E, portanto, mesmo que França, Portugal, Bulgária, Croácia não queiram fazer a erradicação do plástico, eles, por via das imposições legais, vão ser obrigados, senão estão fora da União Europeia. Obviamente, nós temos campanhas de sensibilização, e em Portugal são campanhas de sensibilização muito fortes, quer no combate ao desperdício, quer na utilização adequada dos ecopontos. Um dos grandes nichos de mercado, se lhe podemos chamar assim, são as crianças, não é? Porque nós a partir de uma determinada idade, por natureza, começamos a ser aversos à mudança, não é? Já não queremos saber, já não temos aquela capacidade de interagir, e acho que o grande foco em todos os países da União Europeia e noutros países, do ponto de vista internacional que eu vejo, é existir uma educação ambiental desde o princípio, desde a escolinha, ok? Porque essas próprias crianças vêm para casa e vão-te impor a reciclagem, senão não come a papinha, ponto final. Sim. E de certa forma a população está sensibilizada e cada vez se vê mais, principalmente por via dos jovens,
manifestações e apoios no sentido de promover medidas não só na área de resíduos, como na área da energia e tudo o que esteja também correlacionado com o ambiente. Mas a estratégia, de facto, é partir de cima. Pronto, parte de uma imposição legal. As palhinhas de plástico são proibidas, os pratos, tudo o que seja de utilização única, está a ser praticamente banido em todos os países, porque há uma instrução expressa ao abrigo das diretivas comunitárias que assim o impõem. E depois cada país pode ser mais exigente, mais rigoroso, mais severo, mas aquela doutrina que eu vos mostrei aqui, de políticas que estão estipuladas na diretiva comunitária, e são os requisitos mínimos, ok? Portanto, eu diria que isto tem que partir da regulamentação, sempre. Se não existir regulamentação, como por exemplo, porque é que nós temos lixão? Nós temos lixão porque é barato meter em lixão. É Sim. barato. Se não houver uma política de impor taxas para depositar em lixão, vamos continuar a ter lixão. Sim, foi muito interessante aquele gráfico que você mostrou com relação nessa diferença entre o preço da taxa para a disposição de resíduos e a quantidade de resíduos, né, que é disposta. Então, e essa variação por países, né? A gente vê que quanto mais baixa a taxa, mais alta é a disposição em aterro. Isso tem alguma regulamentação de que essa taxa tem que ser mais agressiva no ambiente europeu? Como que é a mensagem que a União Europeia coloca com relação a essa questão da disposição em aterro? As taxas são fixadas por cada Estado-membro, ok? Não há uma taxa fixa. E tem muito a ver também com o poder de compra. Por exemplo, as taxas maiores que viram ali eram 80 euros por tonelada. Portugal não teria condições para pagar 80 euros por tonelada, seria a bancarrota dos sistemas de resíduos. Portanto, é uma taxa que se adapta à realidade de cada país, sendo que alguns países já tiveram taxas de 120 euros por tonelada, mas depois, com a evolução dos sistemas de gestão de resíduos, não sentiu a necessidade de ter aquela taxa naquele valor. Estás a perceber? Portanto, há uma imposição que tem que ser taxados. E o que é que a União Europeia diz? Eu não quero resíduos em aterro. Portanto, ou os Estados-membros aplicam medidas de taxação, ou então sofrem as consequências em 2035, porque não cumpriram os 10%, e seguramente que vão existir multas, coimas bastante avultadas, ou mesmo a impossibilidade de recorrerem a fundos comunitários. Oi, Rafael. Eu gostaria de fazer mais um comentário, uma pergunta. Por favor. Você mostrou aquela experiência da ilha e demonstrou ali uma abrangência grande nas questões de soluções, né, para os resíduos. Tanto os orgânicos como os sólidos urbanos ali, e inclusive tem uma altura que você mostra o uso do composto resultante do processamento do resíduo orgânico como um insumo dentro da atividade agrícola, e fala ali da produção do abacaxi, da banana, né, que são os produtos gerados ali na ilha. Então, eu tive a impressão, não sei se eu entendi errado, que você fecha um ciclo de reciclagem dos resíduos produzidos na ilha e destina isso para uma produção. A minha pergunta é, essa economia, a economia no sentido do contexto produtivo, né? Ela é fechada também no consumo, quer dizer, o produto que é gerado ali, o produto que resulta dentro dessa dinâmica, ele é consumido apenas pelos habitantes da ilha, ou há na ilha um processo de exportação, de externalização da produção? Porque eu acho que um dos grandes problemas que nós temos, e aqui no Brasil isso acontece até pelo tamanho que nós temos do país,
que muitos produtos são gerados numa região e consumidos em outra, e não há uma responsabilidade entre quem produz. Eu não diria nem responsabilidade, porque é uma palavra forte, mas eu disse, não há uma consciência do resultado poluidor que o consumo daquele produto vai gerar em outra área, em outra região. Então, na ilha, talvez as frutas produzidas lá certamente geram um resíduo que é orgânico, né, cujo potencial poluidor é bem menor, mas não deixa de ser algum tipo de resíduo, que vai ser de alguma... Então, eu queria saber isso, se a economia está fechada ali, ou se esses produtos são exportados da ilha para outras regiões. A economia no presente está fechada, do que eu tenha conhecimento, ok? Nunca tive conhecimento que tivesse a existir no presente uma exportação. Mas nós temos que ter em linha de conta, eu não sei se, como não tive muito tempo, não sei se me expliquei bem, que há 2 unidades de produção de composto. Portanto, há uma unidade que recebe resíduos verdes, resíduos de jardins, resíduos de parques. A ilha tem muita vivenda, tem muita habitação residencial dessa tipologia, e há uma recolha, digamos, da poda das árvores, etc., que é utilizada para esse composto. Esse composto tem muito boa qualidade e é aquele composto que nós ali apresentamos. Depois temos o outro composto, que é o composto que vem do tratamento biológico, que aí está a tal economia de transição. Eu disse que em 2027 nós não podíamos receber mais de indiferenciado, mas 2027 não é já amanhã e temos que cumprir metas. Logo, vamos recuperar o orgânico do tratamento mecânico e paulatinamente vamos substituindo este orgânico pelo orgânico que venha dos circuitos de recolha. Sem prejuízo disso, vai ser sempre um composto com a classificação de corretivo orgânico. Ou seja, não é o composto com a melhor classe, é um composto mais utilizado para correção de solos, para alguma tipologia em termos da agricultura. Há uma regulamentação específica para isso, ok? No sentido de salvaguardar isso que o Daniel está a dizer, que se formos escoar este produto para outro país ou para outra cidade, temos que ter em consideração que há uma regulamentação, há uma certificação do produto que cumpre também com as diretivas comunitárias e que nós temos que obedecer para o escoar, para não ficar com um estatuto de resíduo, basicamente. Ok. Perfeito. Pessoal, chegamos a quase 1 hora de live, então acho que a gente vai encerrar a discussão por aqui. Em nome do INPAR, eu agradeço a participação, a tua apresentação, Antônio, agradeço as contribuições do professor Daniel, e eu acredito que a gente conseguiu aí ter uma boa visão, né, de como que está hoje a União Europeia em termos de metas de redução de resíduos e reciclagem, né? E eu acredito que a gente tem muito a aprender ainda, né, no ambiente do Brasil, e a crescer, e a gente vê que é uma realidade que está cada vez mais assim, mudando no Brasil e crescendo, né, essa área de resíduos, tratamentos de resíduos. Todo momento a gente vê notícias, então eu acredito que a gente tem ainda bastante para fazer aqui, e essas experiências que você nos passou, elas são muito válidas. Muito obrigado a todos que estão participando, e encerramos aqui esse diálogo ímpar sobre economia circular na Europa. Realmente ímpar, muito obrigado. E obrigado a todos, obrigado, professor Antônio Garcia Nunes, obrigado, Rafael, pelo convite, e parabéns ao INPAR pela iniciativa. Obrigado a todos. Obrigado, Rafael. Até breve. Tchau. Tchau.